A proposta feita pelo Partido Progressista foi no sentido de que se verificasse a possibilidade de uma redução temporária, enquanto durasse os efeitos da pandemia e de prováveis e eventuais impactos orçamentários, na ordem de 20% sobre o salário dos vencimentos do prefeito, vice-secretários e CCs. Com relação ao salário do prefeito, tem alguns aspectos técnicos que, evidentemente, eles têm que ser ainda analisados. Com relação ao salário do prefeito, ele é um balizador para outros contratos e outras remunerações no meio da administração. Então, isso tudo vai ser devidamente analisado com devido cuidado, se vai ser possível ou não. De qualquer modo, a proposta ela foi feita, ela foi inicialmente acatada e muito bem recebida pelo prefeito, que sempre teve uma preocupação, digo e repito, uma preocupação muito grande em manter equilibradas as contas públicas, mas principalmente manter os investimentos e as atividades essenciais do município em pleno vapor. Foi muito bem recebida. Tenho certeza que está sendo devidamente analisada. Agora, é claro, como nós falávamos antes, esse é um cenário, um contexto extremamente dinâmico, é uma crise sem precedentes no mundo inteiro. Hoje nós temos uma pressão bastante grande por parte do empresariado, com relação ao empresariado, eu digo do setor de comércio, serviço e indústria, para que sejam reativadas as atividades, não por outro motivo, senão o de não causar um impacto severo na economia e assim ocasionar perdas de empregos e tudo mais. Hoje nós já temos talvez uma perspectiva, parece que há informações também nesse sentido, há uma perspectiva de que a economia talvez não fique tão paralisada assim, ou pelo menos não por tanto tempo, e que vá se poder fazer uma adequação paulatina, uma adequação gradual das atividades econômicas conforme o desenrolar da doença, o desenvolvimento da doença, e o que os técnicos cientistas, epidemiologistas, virologistas venham dizer a respeito disso ao longo do tempo. Quer dizer então, doutor André, a proposta inicial do Progressistas era uma redução de 20% dos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e CCs. No entanto, conforme o senhor salientou, há necessidade de se levar em conta alguns aspectos técnicos. Sim, sem dúvida alguma. Há necessidade de analisar alguns aspectos técnicos, principalmente com relação à remuneração do chefe do executivo, do prefeito. Penso que com relação aos demais, tenho a impressão, isso dependeria evidentemente de uma confirmação mais adiante, mas eu tenho a impressão de que um projeto de lei já seria suficiente, principalmente considerando-se a excepcionalidade do momento, o estado de calamidade, o estado de emergência que foi decretado. Em situações normais isso não seria possível. Mas considerando a excepcionalidade do momento, tenho para mim que sim, que isso seria possível. Esse desconto se estenderia durante esse período de excepcionalidade, vamos dizer assim? Em princípio, sim. A sugestão foi nesse sentido. Não vemos sentido que isso perdure por mais tempo. Primeiro porque os salários dos CCs, e isso é algo que existe um apelo midiático e popular muito grande de menosprezar ou de tirar o valor do trabalho desempenhado por um cargo em comissão, como se fosse algo imoral, como se fosse algo errado ter um cargo em comissão. Não é. Os servidores públicos municipais, tanto os cargos de cargo efetivo como os de cargo em comissão, desempenham um trabalho valiosíssimo para o bom andamento da máquina pública. E a existência de cargos em comissão, ela é fundamental em qualquer administração. Há necessidade de um projeto de lei? Haveria necessidade de um projeto de lei para que nós formalizássemos isso. Do contrário, nós teríamos que contar com a liberalidade de cada um para que houvesse uma doação, e isso às vezes é difícil de operacionalizar. O ideal seria, evidentemente, que isso fosse formalizado por meio de um projeto de lei.